o advogado hoje que se alinha com isso, e aí ele vai usar de várias formas. Uma é o Google Ads, né? Hoje, por exemplo, o código, o nosso código de ética e o nosso provimento 94, ele permite texto expresso que o advogado envie e-mails para seus clientes ou para quem quer que seja. Desde que a pessoa que vai receber o e-mail tenha autorizado esse envio. Certo? Texto expresso de lei. Qual que é uma forma de captação hoje eficaz? O advogado cria um site, um blog, enfim. E, por exemplo, o advogado que se especializa em consultoria para startup, pequenas empresas. Ele, então, constrói um site, um blog, onde ele vai focar todo o conteúdo ali no blog, os seus artigos, com base em consultoria para startups. O assunto hoje, doutor, é como faturar com a consultoria jurídica com empresa. Quando o advogado então constrói seu site, e lá no site, ele coloca uma caixinha dizendo para quem quer que seja, quem chega ali até o site, que se tiver interesse em receber gratuitamente conteúdo, que deixe ali o e-mail. Pronto. A pessoa, então, ali deixa o e-mail e o advogado e a advogada forma um banco de e-mails, ele constrói um banco de e-mails de empresas, geralmente, que estão interessadas no conteúdo dele, e ele manda um artigo semanalmente para todos. Mas aí ele tem que ter o trabalho de escrever mesmo um artigo. Não é copia e cola de notícia de CNJ, de STF, né? Então, sei lá. Aí ele começa a monitorar no mercado os assuntos que interessam na consultoria, os riscos de não se ter uma consultoria. O advogado ele pode falar sempre do serviço que ele presta. Ele não pode ficar falando dele mesmo, nem dos seus clientes, nem das suas demandas. Isso o Código de Ética veda. Mas ele pode falar do serviço que ele presta. Por exemplo, da importância que é uma consultoria para uma empresa. De como ela protege o brand, a marca. E aí, esse envio semanal de artigos vai despertar na mente dessas pessoas algo que é fundamental no processo de contratação, que se chama autoridade. O empresário, então, reconhece esse advogado como uma autoridade naquele assunto. Qual assunto? Consultoria para startup, por exemplo. E aí, ele tem o seu e-mail, você está mandando um e-mail para ele, num determinado momento ele abre a conversa, uma conversa mais direta, a fins de contratação. E ali você já mandou artigos para ele, por exemplo, falando da consultoria online, à distância. O digital ele ampliou não só o campo de atuação do advogado, mas também do empresário, que tinha que contratar advogado ali na sua cidade, próximo dele, agora não mais. O empresário também pode contratar advogado em qualquer lugar. E aí ele pode escolher de uma forma muito mais profunda o que mais se encaixa no seu brand. Porque um empresário hoje, ele não quer um advogado, pura e simplesmente. Ele quer um profissional que esteja alinhado com o ideal dele, com o ideal empresarial, com a missão dele como empresa. Então isso é fundamental, fundamental. A advocacia, doutores e doutoras, gravem bem isso que eu estou dizendo para vocês. Nunca existiram tantas oportunidades para os advogados como nesse momento que nós estamos vivendo. Não só da pandemia, um pouco antes da pandemia. Isso aí começou em 2018. Aí a pandemia, isso acelerou demais, né? Algo que talvez fosse manifestar daqui 3, 5 anos já está manifesto. Então é uma possibilidade que não tem precedentes na história do mercado jurídico. E infelizmente a maioria dos advogados e advogadas ainda estão no seu escritório confortável, lá com o seu ar-condicionado, esperando o cliente bater na porta. Enquanto a gente lê pesquisas, porque
As pessoas migraram para o digital. As pessoas migraram para o digital. Hoje, só citando um exemplo de processo, uma pessoa que está pensando em fazer divórcio, sabe onde ela vai? Sabe onde ela vai para tirar as dúvidas dela, assim, num primeiro momento? No Google. No Google. Correspondência jurídica. A correspondência jurídica, doutor, também funciona. Também funciona. Mas eu acho que hoje as empresas, principalmente as pequenas, eu, por exemplo, adoro as pequenas. Sabe por quê? Porque eu consigo fechar muito mais contratos do que se eu pegar uma grandona. A empresa grande, ela exige demais. E aí, na hora que você vai pôr na ponta do lápis, não vale a pena. Porque o que ela te paga é menos, bem menos, do que 10 pequenas te pagam. Então, hoje, toda empresa precisa do registro de marca. As que já têm, ótimo. Mas as pequenas, as startups, as pequenas ainda não têm. E com o avanço do digital, isso é um problema para elas. Isso é um problema para elas. E o registro de marcas é um dos serviços que cresce dentro do campo da consultoria jurídica. Um registro de marca, um simples registro de marca, dá um lucro líquido para o advogado de R$ 1.500. R$ 1.500. Um registro de marca. Então, assim, o faturamento... quando eu me formei, há 20 anos atrás, era tecnicamente impossível para mim enriquecer na advocacia rapidamente. Eu imaginava, sei lá, depois de 30, 40 anos de advocacia, talvez eu conseguisse algum patrimônio. O advogado que está formando hoje, e ó, eu tenho exemplos que poderia dar para vocês aqui. O advogado que está formando hoje, ele consegue enriquecer em 5 anos. Ele já começa com a famosa liberdade geográfica. Ele pode trabalhar de onde ele quiser. O registro de marca, doutor, é um procedimento que é feito, procedimento simples, que é feito dentro do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem uma lei federal, a Lei de Propriedade Industrial, que rege isso. Então, a marca, que é vulgarmente conhecido como logo, né, a logomarca, aquela identidade da empresa, ela só tem proteção efetiva, juridicamente falando, se ela for levada a registro. Ela precisa ser levada a registro nesse órgão que representa o governo federal, a União Federal, né? Representa a União. Então, só quem leva essa identidade visual a registro é que efetivamente tem ali toda a proteção legal e jurídica daquela marca.